Olá, sejam bem-vindos. O programa Palavras Consoladoras traz até você um diálogo esclarecedor e consolador à luz da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus ensinos e seus exemplos. Abordaremos o tema A Vida Imortal, cuja bibliografia encontra-se na descrição deste vídeo. E recebemos a nossa irmã Clementina Berna. Seja bem-vinda, Clementina. Muito obrigada, Vanderlei. Sempre uma alegria, né? Saudando todos aqueles que nos acompanham, que tenhamos momentos de ótimas reflexões. Na primeira pergunta, eu gostaria que você nos falasse sobre a imortalidade da alma, um conceito tão debatido em todos os tempos. Então, há no homem um princípio inteligente que nós chamamos alma ou espírito, que é independente da matéria e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar, conforme nos esclarece o codificador Allan Kardec, e que está lá no livro Obras Póstumas. Então, a esse princípio, que foi criado por Deus para povoar o universo, concede, né, o Criador, a bênção da imortalidade. Se nós buscarmos assim na história, todas as doutrinas espiritualistas acreditam na vida após a morte. É, na verdade, uma das mais importantes revelações para a humanidade, pois é por ela que nos asseguramos da realidade do futuro e da certeza de atingir a perfeição a que todos nós somos destinados. Hermínio Miranda tem oportunidade de afirmar que a história mais repetida e, estranhamente, a mais ignorada do mundo é a continuidade da vida após a morte. Porque nós acreditamos, mas vivemos como se não crêssemos. Emmanuel, o espírito Emmanuel, afirma que a imortalidade é a essência da vida. Porque, como seres imortais, exatamente, a imortalidade é essa nossa essência. E só o conhecimento, o entendimento, nos dá a possibilidade de optar, de decidir sobre como proceder. O que realmente importa para a nossa felicidade. Se nós desconhecemos a imortalidade, vamos viver o momento presente, ponto final. A doutrina espírita, é importante nós destacarmos, ela não se limita a comprovar a imortalidade da alma e a sua individualidade após a morte do corpo, mas ela esclarece e elucida também os fatores que cercam essa caminhada. Nós podemos destacar, por exemplo, dentre esses fatores, a evolução, a reencarnação, a possibilidade, né, com a reencarnação, de darmos sequência ao nosso processo evolutivo, o livre-arbítrio, essa possibilidade de definir, de escolher, assumindo as responsabilidades pela lei de causa e efeito. Então, esses princípios, que são leis inerentes, na verdade, à permanente ascensão, o permanente progresso da alma rumo a Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador. E o Espiritismo, então, vem comprovar que a nossa vida não se inicia com o nascimento do corpo e termina no túmulo, mas que se desdobra, exuberante, inclusive, né, com toda a sua grandeza,
no plano espiritual, nessa continuidade da vida. Há uma citação do Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, em que ele diz que a vida não é privilégio da terra obscura, mas é uma manifestação do Criador em todos os recantos do universo. E assim, então, o conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade, inclusive para com todos os seres que nós encontramos no nosso caminho, em nossa caminhada. E por essa razão, a doutrina espírita ela é uma síntese, digamos, gloriosa de fraternidade e de amor. O seu grande objetivo é esclarecer a inteligência humana, para dar-nos essa compreensão tão importante, para que nós possamos viver como seres imortais e que teremos essa continuidade da vida. Uma das questões inquietantes da maioria das pessoas é o que exatamente acontece depois da morte do corpo, para onde vamos e como nos sentimos. Então, Jesus nos falava das muitas moradas na casa do Pai. Ao desprender-se dos laços da matéria, com a morte do corpo, a condição do espírito na vida espiritual, numa das moradas, ela vai variar ao infinito, conforme cada um se ache mais ou menos depurado ou evoluído espiritualmente. Então, depende muito da condição de cada um. Ou seja, dependerá também do esforço que o espírito realizou, como ele aproveitou a sua jornada na conquista, na construção de valores espirituais. É importante, se esse espírito conseguiu realizar, ou quanto ele conseguiu realizar do seu projeto reencarnatório, que foi elaborado antes da sua reencarnação, com a ajuda dos benfeitores espirituais. Então, o que nós conseguimos fazer com aquela nossa existência, se está de acordo com o planejamento? Nós enfatizamos que não há transformação moral pelo simples fato de desligar-se da matéria, ou seja, a morte do corpo físico não altera em nenhum aspecto a vida, a verdadeira vida do espírito, que é a vida imortal. Então, o espírito, liberto da matéria, ele retoma gradativamente na espiritualidade a consciência do seu estado, sempre com o auxílio dos benfeitores espirituais que nunca nos abandonam e que sempre considera a condição do espírito de absorver a sua realidade. Ou seja, o despertamento mesmo logo após a morte pode variar muito. Muitas vezes os espíritos, dependendo da sua condição, precisam ser conduzidos a um sono, às vezes até demorado, extenso, para que ele adquira as condições mínimas de começar a retomar a consciência daquele espírito que ele é, da sua trajetória, em que nível espiritual ele se encontra. Por isso também é importante, meus irmãos, o entendimento dos familiares e amigos na nossa desencarnação, porque podem auxiliar com as suas preces, com o seu bom ânimo, sem desespero, para que o ente querido possa seguir sem ser afetado pelo sofrimento dos familiares, porque muitas vezes ainda há essa presença mesmo do espírito junto, às vezes ele não é levado
imediatamente para uma outra morada, porque ele ainda está muito, principalmente nas mortes mais violentas, em que o espírito ainda está mais ligado ao corpo, aquele fluido vital não se esgotou. Então, o seu despertar na espiritualidade vai variar muito de uma série dessas condições que nós elencamos. A doutrina espírita nos ensina que, para desfrutarmos de um relativo equilíbrio no plano extrafísico, ou seja, na vida espiritual, e, em consequência, também nas existências futuras na carne, é indispensável que nós alicercemos as atitudes de hoje no equilíbrio, na responsabilidade cristã e, acima de tudo, na vivência do amor. Porque o amor, eu acho que até já dissemos em outra oportunidade, é o único roteiro capaz de nos conduzir à perfeição espiritual a que todos nós estamos destinados. Então, é importante nos darmos conta disso, do que tudo aquilo que nós fazemos hoje, aqui, tem reflexos na nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, ele argumenta com um simbolismo admirável que a verdadeira morte é o pecado, ou seja, o erro, e que a alma purificada no bem se torna incorruptível e vive eternamente. Ou seja, claro, quando nós adquirirmos essa condição de um espírito purificado no bem, nada do que acontece ao nosso redor vai nos demover ou vai nos afligir. Nos afligimos, sim, quando os nossos entes queridos erram, quando o mal ainda predomina, mas não no sentido de perturbar o nosso equilíbrio interior. Então, essa compreensão clara, límpida, da imortalidade do espírito, segundo o Espiritismo, ela, ainda que se revele assim, lógica e racional, e mais de acordo com a bondade e misericórdia divina, ela está revestida de muita simplicidade. O próprio codificador enfatiza que a doutrina espírita é acessível a todos. Ela nos é apresentada, e todos esses princípios, de uma forma muito singela e profunda, que qualquer um de nós, mesmo com pouca escolaridade, podemos compreender. Muito bem. Que consequências traz para a nossa existência terrena a compreensão de que somos seres imortais? Pois é. Pelas luzes que são projetadas pela doutrina espírita, a imortalidade da alma nos oferece um estímulo permanente para a transformação para o bem. Possibilita-nos compreender o verdadeiro valor de tudo que nós somos e temos. Então, certos da imortalidade e da sua individualidade, sentimos-nos felizes e confiantes num futuro melhor. Diante das dores e provações que nós enfrentamos na Terra, muitas vezes provações difíceis, e que ocorrem nas nossas trajetórias terrenas. Mas essa compreensão límpida, clara, lógica, racional da imortalidade assegura-nos que a bondade e a justiça divina não nos abandonam. Pelo contrário, possibilita-nos compreender que mesmo a dor, mesmo o sofrimento são oportunidades de refazer o que nós provocamos, o que erramos, justificando-nos, né, com as leis divinas, nos harmonizando, e cujos frutos nós vamos colher logo ali. Então, justifica e motiva todo o esforço em trabalharmos pela implantação do bem e do amor, primeiro em nós mesmos, e cujos frutos nós colheremos depois.
Tudo bem, Clementina. Chegamos aqui ao nosso final do programa e gostaríamos de ouvir a tua mensagem final aos nossos ouvintes. Apenas enfatizar com a nossa gratidão que a cada um de nós será perguntado, né, quando nós deixarmos o nosso corpo físico na Terra, não o que nós fomos, mas o que nós fizemos, o que na realidade nós estamos fazendo, o que fizemos dos talentos que nós recebemos, do conhecimento, da sabedoria, da riqueza, da força, e também com as oportunidades de serviço, a capacidade de compreensão, de compaixão, de humildade. E especialmente se nós aprendemos o que nos foi ensinado, que a vida nos oportunizou, e se nós transformamos em ação aquilo que nós aprendemos. Quais valores nós construímos? Em suma, atravessada a grande fronteira, nós seremos simplesmente aquilo que nós somos. Muito obrigada. Envolvemos-nos de alegria com os nossos irmãos e irmãs que nos prestigiam. Distribuam a mensagem aos corações necessitados de esclarecimentos e consolo. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.